Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Boa noite, Pastor Marcos. Boa noite, pastora Lígia. Tudo bem? Tudo bom e você? Bem, Estamos sim, né? dentro do que Deus permite, a gente está bem, sim. Glórias Amém. a Deus. Glória a Boa Deus. noite, querido. Na graça e na paz do Senhor. Muito bem-vindo a mais um vídeo de estudo de reflexão na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para nós estarmos iniciando. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Sim, estamos aqui Deus. diante do Senhor, Pai, e A pedimos a tua Tua presença, presença, a Tua Deus, direção, que o Teu Espírito paz, Santo tome a nossa nos frente agora, ilumina, Pai. Que o Deus, Senhor nos dê sabedoria, com nos dê tua graça, graça, que o Pai. Senhor fale, meu Pai, de acordo com a Tua Em vontade, nome com de o Teu querer, Jesus, ó e que o Senhor possa Deus. alcançar, meu Pai, os corações de cada um dos Teus filhos nesta noite, Sim, em nome de Jesus em nome de Cristo. Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu estar gravando. Amém. Pequeno probleminha técnico, né? Aqui está cheio de probleminhas técnicos. 10-0 para a internet. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar comentando a respeito de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo, Isso. e para dar complemento ao último vídeo que a gente tinha comentado a respeito da parábola das ovelhas e passamos bem brandamente por cima da parábola da dracma perdida. Então, hoje, para finalizar, porque na verdade essas a gente divide em três parábolas, mas na verdade ela é uma história só que Jesus conta para trazer um contexto para que os fariseus que estavam ali, escribas e fariseus, viessem compreender aquilo que ele Hum, estava ensinando, o que ele estava fazendo. Para isso, vamos ler o texto, né? Vamos ler a parábola, Capítulo 15, né? Verso versículo 11. 11. Você quer que lê inteiro ou vai por Vamos, partes? vamos ler inteira. É? Vamos lá, diz assim, ó. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens. Ah, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai, na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele.
Porém, ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na verdade, eu brinco que isso aqui é a sessão de achados e perdidos de Lucas, mas na verdade, Jesus aqui ele faz um resumo praticamente daquilo que motivou o seu ministério, que foi a busca pelo perdido. Uhum. E quando a gente começa no versículo 11, tem aqui um continuou. Ele, o versículo 11, a parábola do filho pródigo, a primeira palavra é continuou. E esse continuou, ele indica que tem alguma coisa antes. Aham. E aí o que que tem antes? A parábola da dracma. Só que quando a gente vai ver a parábola da dracma perdida, é... encontrei meu ver. Eis que vos digo que da mesma forma haverá alegria no céu. Quando ele começa a parábola da dracma, ele diz: Quem é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada e varre a casa. Quando a encontra, ela reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Então, isso indica também que havia uma outra situação. Uhum. E a outra situação que nós encontramos é o quê? Parábola da ovelha, da Da ovelha, ovelha, da da ovelha. ovelha perdida. Só que quando ele começa a parábola da ovelha, ele começa com quem de vós? Uhum. Então ele está se dirigindo a alguém. Para a gente entender o contexto aqui, a gente tem que voltar lá no versículo 1 de novo do capítulo 15. Com quem Jesus estava falando? Então, no versículo 1, ó, gente, só para avisar, tá? A pastora está usando a versão King James James. atualizada, eu estou usando a versão brasileira da Sociedade Bíblica, hum, Sociedade Bíblica Unida, tá? Então é muito boa também essa versão, mas para ver que tem uma diferencinha. Por quê? Eu gosto por dois motivos, irmão. Uma que é uma linguagem muito boa e outra por causa do tamanho da letra aqui, irmão. Por causa do óculos aqui tá complicado. Mas, falando sério, agora a versão é muito boa. No capítulo 15, versículo 1, todos os pecadores publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, e os fariseus e escribas murmuravam: Esse recebe pecadores e comem com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola, ele conta a parábola da ovelha. Depois da parábola da ovelha, da dracma, depois da dracma, ou do filho. Eu vou falar bem a verdade, irmão, essa designação aqui, parábola do filho pródigo, não é tão correta. Seria mais a parábola do pai amoroso, É, também. porque a demonstração de amor, eu quero abordar duas situações aqui, duas ou três situações, que são interessantes, que eu já ouvi gente pregar a respeito disso, Ah, mas bem pouca gente, que é o seguinte contexto. Primeiro, é, Jesus ele fala de uma ovelha perdida e aquele questionamento de novo. A ovelha sabia que estava perdida? não. Sabia, Não sabia? sabia. E o bichinho ele sabe quando ele se Ah, perde. É tipo o cachorrinho que sai para a rua, ah, vira a esquina, lá perdeu o caminho de ah. casa. Ele sabe, ele tenta voltar para casa, mas ele Não tem ele consciência, né? Assim. ele não tem consciência. Ele sabe que ele está perdido, ele fica desesperado procurando, mas ele não tem noção de E caminho nem foi a intenção dele perder. e também não foi a intenção. Nesse aspecto,
a parábola, a ovelha aqui, e o pastor, simbolizando Deus, que vai buscar. A ovelha aqui, ela simboliza justamente dentro do texto de Jesus, esses pecadores e publicanos. Porque todos eles praticamente eram judeus. Uhum. E como judeus, em algum momento, alguma coisa da lei eles tinham ouvido. Eles sabiam que a nação, o que a nação judaica representava. E eles sabiam que eles eram pecadores e que eles estavam perdidos. Mas cabia ao Pai buscá-los. Por isso Jesus está recebendo pecadores, os publicanos e os pecadores. Jesus está recebendo. Então, essa a situação da ovelha vem simbolizar esses pecadores. Num outro aspecto, quando você joga para a dracma é inanimada. Agora, a primeira questão, a ovelha se perdeu dentro ou fora do aprisco? Fora, Fora. Aí a dracma, ela não tem sentimento. é um valor. É um objeto, sei lá, um chaveiro, uma pulseira, sei lá, um óculos, alguma coisa assim que a gente acaba deixando por descuido em algum lugar dentro de casa. Mas o objeto em si, ele não tem consciência de que está perdido. E ele está perdido dentro ou fora da casa? Dentro. Dentro da casa. E esse vem simbolizar justamente os publicanos, os Os fariseus. fariseus e os escribas aqui. Por quê? Eles não tinham sentimentos quanto àqueles que estavam se perdendo e, ao mesmo tempo, eles perdidos e estavam dentro de casa, dentro do templo, dentro do Dentro da santuário, religião, né? dentro da religião, perdidos dentro do templo. Olha que coisa interessante. E aí, quando Jesus ele complementa, então ele coloca duas parábolas, cada uma simbolizando Um uma deles. das classes. E aí, quando ele coloca a parábola do filho pródigo, de novo ele faz a mesma coisa. Com a parábola do filho pródigo, ele junta as duas histórias. Por quê? Porque o filho que pede as coisas e sai, esse filho vai representar justamente os pecadores e publicanos. Uhum. Por quê? Porque ele estava vivendo a vida dele dissolutamente, assim como os pecadores. Ele estava tomando atitudes complicadas, assim como os publicanos. Então ele vem representar justamente esses, mais que esses, como diz o texto no versículo 1 do capítulo 15, pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Então, esse menino, ele vem exemplificar essas pessoas. Ao mesmo tempo que o irmão mais velho, ele vem representar justamente os fariseus e os escribas. Por quê? Porque esse sempre permaneceu em casa, mas ele já não tinha nem consideração pelo irmão. Isso num plano geral. Vamos dar uma dissecada agora como eu disse, vamos aos fatos. Primeira coisa que a gente entende aqui, irmãos, vamos lá, para ter uma compreensão de tudo que se passou aqui. Um homem tinha dois filhos, o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da herança. E ele repartiu, presta atenção na frase, os bens entre eles. Isso tem um significado mais para o fim. O que está acontecendo aqui? O menino chega e ele praticamente está declarando: Pai, eu quero a herança. Você já viu herança de pessoa viva? Não se dá herança vivo, né? Não existe herança de pessoa viva. Para Por isso que que é herança, né? a herança seja herança, o testador, em que o testamento tenha valor para a herança, o testador tem que estar morto. Uhum. Então, nesse momento aqui, ele está considerando o seguinte: pai, para mim, a condição seria muito bom se o senhor tivesse morrido já, para eu poder desfrutar da minha herança. O senhor não quer me dar, por favor? Quer dizer, ele já tinha uma mentalidade assim. Eu ouvi hoje o testemunho de um pastor que passou
15 dias com os nômades do deserto, naquela região da Judéia. Ele até brincou, falou, viu, lá é complicado, fiquei 15 dias sem tomar banho. Nossa. A hora que estava no hotel depois, embaixo do chuveiro, foi 40 minutos só lavando a cabeça. E assim mesmo parece que escorria ainda a calda. Pô, mas ele contou essa parábola do filho pródigo para um chefe beduíno. O, os orientais, eles são bastante expansivos para mostrar. E quando ele contou a parábola, o chefe ali daquele aglomerado de pessoas, daqueles pastores, ele colocava as duas mãos no ouvido e dizia: Não, não quero ouvir isso, isso não existe, isso é mentira, isso não. Aí, tentando, né, explicar para ele que, na verdade, isso foi uma história que Jesus contou para simbolizar ah, o comportamento desse jovem. E ele disse que não, 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 que aquilo era impossível de acontecer. E o pastor quis saber por quê. E ele falou o seguinte: olha, a primeira coisa, o desrespeito que esse garoto dessa história tem com o pai é uma coisa digna de apedrejamento. E aí houve o questionamento: e se um jovem aqui da sua aldeia aqui fizesse isso? Ele falou: primeiro, de cara ele já ia ser espancado pelo pai. Num segundo aspecto, ele já podia ser expulso de casa, expulso da tribo, da aldeia, e se, dependendo da situação, se ele mantivesse a arrogância, ele podia até ser apedrejado, ele podia até ser morto. Então, de tão sério que era isso aqui. E outra coisa que ele contestou também foi o seguinte, que no Oriente, diferente de nós aqui, aqui dentro de casa nós temos a autoridade do pai e a autoridade da mãe, aqui no Uhum. Ocidente. Lá não. Lá a primeira autoridade é o pai e a segunda autoridade é o primogênito. Então, o próprio fato do filho mais velho ter ficado calado na hora em que o menino fala, pai, eu quero a minha parte da herança, isso também é uma coisa que para eles é incompreensível. É como se o filho mais novo, o mais velho, tivesse se isentando de tomar a posição de autoridade que ele tinha. Que se o pai não repreendeu, era papel do primogênito fazer isso, assumir essa responsabilidade. E ele não faz. Pelo contrário, quando o pai divide os bens, ele recebe a parte que lhe cabe. Como era isso? De forma bem grosseira. O primogênito tinha direito ao dobro do que cabia aos outros. Então, se eram dois filhos, o pai ia dividir em três. Uma parte para o mais novo, duas partes para o mais velho, que era o primogênito. Então, por isso que eu falei, guarda isso aí que eles receberam. Tá. E como era de caso pensado, não muitos dias depois, o jovem já faz a malinha dele Se e manda. se manda para um país distante, para uma terra distante, e lá ele começou a viver a vida, né? Como dizem. Irmãos, aqui eu quero trazer um alerta para os irmãos do seguinte. Vamos lá. Quero dar uma contextualizada, que é uma coisinha que. Irmãos, Eva, quando ela começa a dar ouvidos para a serpente, Eva demonstra uma coisinha que é interessante, que se chama insatisfação. Eva foi criada perfeita, estava lá perfeita, feita perfeita por Deus, estava vivendo num lugar perfeito, estava sendo visitada todas as tardes, porque Deus vinha conversar com Adão, fatalmente ela estava lá, visitada por um Deus perfeito, numa criação perfeita. A única situação que ela não tinha era acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E é exatamente isso que o inimigo usa para falar com ela. Vem cá, você não pode mesmo. Sabe, irmão, no fundo é um sentimento de insatisfação. Ah, Deus falou que eu posso tudo aqui no jardim, mas isso eu não posso. De repente, esse jardim perfeito parece que não é tão perfeito assim. E começa a mexer com a satisfação ou a insatisfação dela. Esse jovem aqui, talvez, isso é uma conjectura, talvez ele não aguentasse mais o cheiro
novilho, o cheiro de vaca. Talvez, até o outro cita cabrito, ele não aguentava mais o cheiro de cabrito, o cheiro de bode, alimentar animal, cheiro de cordeiro, de carneiro, sabe? O trabalhar no campo, talvez ele não tivesse insatisfeito com isso. E talvez na cabeça dele, talvez não, agora, na cabeça dele ele tinha esse plano de aproveitar essa condição financeira que ele tinha e aproveitar para viver a vida. Quer dizer, uma insatisfação com o lugar que está. Trazendo para dentro da igreja hoje. Irmãos, nós vivemos num lugar perfeito? Não. Por quê? Porque a igreja é a reunião de pessoas imperfeitas que se reúnem para louvar um Deus perfeito, cultuar um Deus perfeito e ele nos orientar de como nós caminharmos para nos tornarmos melhores. E aí, nessa situação, existem as insatisfações. Ah, eu estou insatisfeito porque eu não sou reconhecido. Ah, eu estou insatisfeito porque não me dão valor. Ah, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui na Terra, o lugar de ser reconhecido, tem gente que fica brava quando eu falo isso. O lugar de ser reconhecido é no IML. É lá que a gente é reconhecido, que vai alguém para reconhecer a gente. Aqui, tá? Aqui, se nós quisermos o reconhecimento de Deus, nós temos que nos tornar menores. O próprio Senhor, ele tomou o lugar do escravo mais baixo, cingiu-se de uma toalha. Sabe quem que lavava os pés daqueles que caminhavam? Era o escravo de classe mais baixa. Jesus, ele tomou a posição do mais servil e ele era o maior de todos. Nós queremos ser reconhecidos e isso gera em nós muitas vezes insatisfação. E a insatisfação faz a gente olhar lá para fora. Lembra do Salmo do 71, 71, 73, agora, que o salmista fala que ele está olhando lá fora para os ímpios, como os ímpios prosperam. E ele diz: E os meus pés quase se desviaram de contemplar a prosperidade dos ímpios. Como eles não têm preocupações, como eles têm prosperidade, sabe? Por quê? Porque ele estava insatisfeito com a condição dele. Então, é, isso traz para a gente, irmãos, uma reflexão. Como que nós estamos enxergando a casa de Deus? E dentro da insatisfação também, às vezes, eu vou falar a verdade, a pastora não é perfeita, eu não sou perfeito, o Marquinho não é perfeito, sabe? O Patrick não é perfeito, Salmo 73. Né? O Patrick não é perfeito, sabe? Os obreiros que estão ali, Nathalie, nós não somos perfeitos, nenhum de nós é. E pode ser que num determinado momento você tenha uma insatisfação com uma atitude, com uma situação, com uma colocação que a gente possa vir a fazer, mas a pergunta é: quem está mexendo nesse sentimento seu, atitude? Quem tomou? Fui eu ou foi Deus? Quem que, entre as pessoas que se magoam dentro das igrejas, quem magoou você? Foi uma pessoa ou foi Deus? Foi Jesus quem magoou você? Foi o Espírito Santo? Ah, mas eu recebi a promessa de que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que ia... Querido, nós já vamos tratar disso aqui, tá? Que é os dois pontos aqui que eu quero colocar. Quem magoou você? Foi Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que talvez tenha sido uma interpretação errada. Eu acredito que talvez seja alguém que tenha até deturpado uma palavra, alguém que falou algo, talvez do próprio coração, no sentido de te dar uma esperança, mas que acabou não ocorrendo, que você acabou se magoando. Mas eu vou te dizer, meu querido, não foi Deus quem fez isso. Como não foi o pai aqui que gerou a insatisfação no filho. Pelo contrário, ele tomou atitudes que um pai, se a gente fosse analisar, pensa assim, uma empresa, dois irmãos, um que trabalha pra caramba, todo dia tá lá correndo atrás, fazendo a empresa prosperar.
E o outro vive na balada, vive bêbado, de vez em quando bate o carro, tem que tirar ele porque ele foi pego alcoolizado numa blitz da lei seca e tal. E aí, o pai, esse garoto vai embora, quando volta, o pai gasta toda a parte dele, ele pega, o pai transforma a empresa em dinheiro, me dá minha parte, ele pega, sai, gasta tudo. Quando volta, o pai e o filho que ficou estão ali tentando reerguer a empresa de novo, fazer. Aí chega, o pai pega ele e coloca de gerente na empresa. O pai parece que o filho que ficou é o bonzinho da história e que o pai é um bobo. É isso que fica parecendo, mas não é, viu? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região e este o mandou para os seus campos para apacentar porcos, entendendo que para um judeu apacentar porcos é a mais baixa das profissões. E ele estava numa condição tão ruim que ele queria comer das bolotas, das alfarrobas. Alfarroba, irmão, é um frutinho que dá em vagem também e dizem que é extremamente amargo. Então, eu não sei, que eu não conheço, foi pelo menos a informação. Aí eu estou vendendo peixe Diz do que jeito. alguns comiam, né? Ela assadinha, né? É, É, tem é, alguns que torrada, tostado, né? O tem pessoal alguns comiam. que dizem que a tradução, né, grega de gafanhotos que João Batista comia poderia ser alfarroba. E que o fato dela ser amarga é que ele colocava o mel em É, cima para poder, a mel de tâmara que ele colocava em cima para poder comer. adoçar, para poder comer. Não sei, falar bem a verdade, eu nunca me interessei em ver isso. Aqui eu acabei ouvindo a respeito disso também. Mas dizem que é bem amargo. Hum. Mas nem isso ele tinha, tá? E aí ele cai em si e diz o seguinte: quantos dos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Então me levantarei e irei até a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se e foi ao pai. Tá. A pergunta que eu faço é a seguinte: ele voltou por amor ao pai? Não, pela necessidade. Ele voltou não pelo pai, mas pelo que o pai, Tinha. que o pai podia oferecer. Você entende, querido, essa situação? Aí, dentro da igreja, tem gente que retorna, porque aí a gente fala a insatisfação de estar dentro da igreja. São pessoas que muitas vezes magoam pessoas. A contradição. Falei, somos pessoas imperfeitas, tentando servir bem a um Deus perfeito, tentando caminhar. Mas o filho aqui, ele volta por quê? Eu amo meu pai, preciso voltar. Não. Ele volta por aquilo que o pai Podia dar. podia oferecer. Só que um negócio interessante é o seguinte: quando ele chega, é, o versículo 20, ele fala um negócio muito interessante. Levantou-se e foi até o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. Tem uma situação aqui que no Oriente, a diferença de roupa, irmão, de homem e de mulher era o cinto, essa situação. Até hoje tem alguns lá nos desertos, eles usam vestido. Tá? Para um senhor, vou usar assim um termo, perdão, um velho, erguer o vestido, para correr ele tem que erguer o vestido. Então, uma pessoa de idade não corria. Era para os meninos e para os escravos. O correr para ele era uma humilhação, porque ele ia ter que levantar o vestido para correr, ele ia ter que mostrar as pernas e tudo. Era humilhante. E ele faz. E o pai aqui, ele não se contém. Ele não se importa em se humilhar e correr de encontro àquele perdido. Agora vamos voltar de novo na introdução lá. Se a ovelha é perdida e esse filho pródigo, ele representa publicanos, pecadores, os perdidos do mundo, Cristo ele também se humilha. Como que ele se humilha? A primeira humilhação dele, ele se esvazia da sua glória e se torna como um de nós. Tem uma parábola
uma parábola, uma historinha. Eu tinha os nomes, irmão, por ser fato, mas eu vou tratar como história, como parábola, porque eu não lembro do nome. Mas eu tenho o nome desse sujeito, tá, nas minhas anotações. E conta o seguinte: esse cara era um fazendeiro nos Estados Unidos, num daqueles estados que o inverno ele neva bastante. E ele tinha uma dificuldade, que ele tinha sido evangelizado, mas ele não conseguia entender o seguinte: como é que um Deus todo-poderoso ele vai deixar a sua glória para se tornar humano? Porque na concepção dele é o seguinte: ele tinha poder inclusive para convencer o ser humano, porque ele é todo-poderoso, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas também tinham falado para ele que o ser humano tem um tal de livre-arbítrio, uma capacidade de escolha que muitas vezes leva o ser humano a escolher errado. E ele estava uma tarde sentado na sala dele, tinha nevado bastante, e ele estava lendo a Bíblia e pensando nessa situação. Quando ele vê na janela dele, estava lá, com a lareira acesa, estava quentinho, dentro de casa, todo ele olha na janela de vidro e tem vários passarinhos na janela, batendo no vidro, tentando se aquecer no vidro que estava mais quente. E ele ficou com dó e falou: eu vou abrir a janela para eles entrarem. Só que quando ele foi abrir a janela, os passarinhos voaram. Eles voaram, foram numa árvore lá que tinha neve também e ficaram lá. Ele falou: bom, aqui eles não vão entrar. Ele foi lá e abriu a porta do celeiro e tentou espantar os passarinhos para dentro do celeiro. Mas os passarinhos não entraram. Aí ele pegou o farelo e fez uma trilha de farelo. Ele jogou um pouquinho de farelo perto da árvore onde ele estava. Eles desceram, comeram, ele fez uma trilha de farelo para dentro do celeiro de novo. E os passarinhos não. E aqueles passarinhos estavam condenados a morrer, porque já estava escurecendo. Ele não ia conseguir fazer mais nada, que ele ia ter que se recolher também. E aqueles passarinhos iam morrer congelados, estavam condenados. E ele ficou na janela, ele se entristeceu muito por causa daqueles passarinhos. E ele pensou o seguinte: na hora, quem me dera se eu pudesse me transformar num deles, para ir lá junto deles e levar eles até o celeiro onde eles iam estar salvos. Quando ele pensou isso, caiu a ficha dele. Por isso Cristo se tornou como um de nós, para nos mostrar, através da sua humanidade, que é possível, que nós podemos ir até Deus, caminhar até Deus. Como? Através dele, ele sendo o nosso Senhor, o nosso guia, aquele que se humilhou por nós. O Pai aqui ele representa isso. Ele se humilha de diversas formas desde o início do texto, Já repartindo a herança em vida, já é uma humilhação. sendo considerado morto, Então, é, depois tentar reerguer de novo, agora ele correr. Pensa na situação que esse filho estava, uhum, fedendo chiqueiro, sabe, sujo, é, suado, roupa devia estar rasgada, descalço. é. E uma coisa, né, Marcos, que você já passou, deixa eu só comentar, é a gente tomar cuidado com a insatisfação, né? Não tomar decisão por insatisfação, né? Sim, Porque esse é o maior problema. A gente pode já, às vezes você está com tudo, é uma insatisfação que te faz perder tudo que você tem. Aí quando muitas das vezes você volta, né? Você cai em si e volta, você vai ter que recomeçar tudo novamente. verdade. E infelizmente está cheio de insatisfeito dentro das igrejas, em todo lugar a gente acha. É, o duro é que como nós temos muitas igrejas, você vai passando de uma em uma em uma, e cada uma que você vai passando, você vai percebendo que a satisfação vai ser a mesma, porque o problema não está na igreja, Não está na está pessoa. na pessoa. É muito complicado isso. Eu chamo esses elementos de nômades da fé. É, São nômades, eles ficam peregrinando de igreja em igreja. No final das contas, eles extraem aquilo que a igreja pode oferecer para eles, às vezes como ajuda, às vezes como aconselhamento, como recurso, sei lá. Eles extraem aquilo que eles precisam e quando eles se tornam insatisfeitos porque a igreja não pode mais ou não, ou cai também a consciência da igreja, que é um aproveitador, entre aspas, ele gera aquela insatisfação, ele sai, vai para outro lugar, depois vai para outro, e vai para outro, e assim. Só que ele não muda.
Outra situação que está acontecendo hoje em dia, está gerando insatisfação, é o seguinte: pregação. Hoje em dia tem um tal de politicamente correto que está complicado. Então, existem temas que está ficando difícil abordar, porque são pecados, são princípios, são pecados e acabou. E vão sempre ser pecado. Pecado é pecado, era na época de Paulo, depois na época dos pais da igreja, é pecado na Idade Média, na Reforma Protestante, era pecado agora nos pós-reformadores, e é pecado agora. Pecado é pecado e acabou. A Bíblia, ela contém princípios, e esses princípios são eternos. E quando a gente está pregando, a gente está num ambiente de culto, eu até comentei, a gente citou Tiago, eu comentei com ele o seguinte: se eu entrar na igreja e a palavra vir e eu sair todo felizinho, ai, que palavra boa, que veio, que me alegrou, encheu o meu ego, que coisa boa, tem alguma coisa errada, ou com a teologia que foi pregada, ou comigo. Porque eu sou pecador. E a palavra, ela tem que vir de maneira que ela confronte o meu pecado e que me oriente de como seguir, de como caminhar, das atitudes que eu tenho que tomar. Às vezes, a palavra vem só confrontar o pecado. Às vezes, ela vem só trazer orientação. E às vezes, no mesmo culto, tem as duas coisas. Mas eu tenho que entender isso, que eu estou sendo orientado quanto às atitudes que eu tenho que tomar com relação ao meu pecado, porque pecador todos nós somos, e não adianta falar que não, porque já aí já está pecando, porque está mentindo. Então, tem pessoas que estão insatisfeitas porque estão sendo confrontadas pela palavra. E não é justamente esse o papel da palavra? Confrontar aquilo que nós somos de ruim para nós tentarmos melhorar, tentarmos caminhar. É interessantíssimo esse negócio. E aí vai gerar insatisfação. E a pessoa vai migrar para um outro lugar, aonde alguém vai chegar e pregar para ele o seguinte: você é a florzinha de Jesus. Deus só existe por causa de você. Deus só se move por sua causa. Porque, gente, para com isso. Para com isso. Isso é infantilidade. Isso é criancice. Deus criou você porque Ele te ama. E mesmo aqui, com 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, fora todos os anjos, e a miríade de anjos do céu, ele ama cada criatura dele como se fosse a única da criação. Ele te ama sim. Só que nós somos insatisfeitos porque às vezes as nossas vontades não são feitas. Porque a palavra foi dura demais. Ah, porque o outro irmão recebeu uma bênção e eu não. Ah, gente, para com isso. Mas vamos dar sequência aqui que eu estou saindo já do. É, o filho diz: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entenda que o pai não deixa nem ele terminar e começa dizendo: Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Lembra que ele devia estar esfarrapado com uma roupa ferida. Vestiu roupa. Põe um anel no seu dedo. E o anel aqui, como na versão da pastora, o anel da autoridade, era o sinete, vamos dizer assim, que era, por exemplo, havia um documento, eles davam uma gota de cera ou de alguma coisa assim, e com aquele anel ele chancelava aquilo ali. O fato dele ter aquele anel quer dizer que a autoridade dele sobre a fazenda, sobre tudo, estava sendo restituída. E outra coisa também, é sandálias nos pés. Quem andava descalço na época era escravo, o filho andava calçado. Essa sandália nos pés, vamos lá. O garoto foi, a gente vai saber depois pelo, Irmão mais velho. pelo irmão mais velho que gostava muito de se envolver com prostituição, esse menino, então ele gastou tudo com meretrizes. Mas então ele era um escravo do pecado. Uhum. Os pés descalços aqui vão simbolizar isso, escravidão do pecado.
E quando o pai coloca anel de autoridade e sandália nos pés, está dando a ele, ele está retornando a ele ao status de filho e com a autoridade que o filho tem. É muito interessante. E o pai manda fazer matar o novilho e vamos fazer festa. Lembra que as três situações aqui já eram Há festa. festas. E já era festa. Tinha O festa. povo de Israel era um povo festeiro. Eu acho que Deus também Eu tenho uma ideia. Deus ele festeja quando um pecador se arrepende. se arrepende. Então tem festa direto no céu, né? Tem, glória a Deus. Glórias a Deus. E é interessante que tem gente que fala, os anjos fazem festa. Não, irmão. O texto diz, a festa diante dos anjos. Quem que está diante dos anjos? É Deus. Deus, ele festeja por amor quando o pecador se arrepende. Glória a Deus. Mas vamos lá. O filho, trazei também matai o novilho gordo, comamos, alegramos, porque meu filho que estava morto reviveu. E estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Aqui, Cristo está falando exatamente dos pecadores, dos publicanos, e pecadores aí em geral, que ele veio buscar e que muitos foram encontrados, que estavam mortos em delitos e pecados, mas que foram restaurados. Então ele está falando aqui das ovelhas que se perderam fora de casa. Mas, conjunção adversativa. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu as danças, música, e chamou um dos servos e perguntou: E é isso? O que estava acontecendo? E ele informou: Teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o novilho gordo porque o recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliar. Esse filho aqui, ele representa os fariseus e publicanos. Vamos de novo lá no capítulo 15, versículo 1. No versículo 2, na verdade. Os fariseus e escribas murmuravam: Esse recebe pecadores e come com eles. Vamos entender uma coisa aqui. Escribas e fariseus, eles se acham, principalmente os fariseus, eles se achavam tão santos que pecadores, eles não entrariam num lugar onde houvessem pecadores e publicanos. Aí você vai dizer, então, como que eles sabiam que Cristo estava comendo com eles lá? Aí entra um pouquinho da cultura do povo lá, que normalmente os cenáculos ficavam, o lugar da É alimentação aberto, ficava, né? ficava aberto, eles tinham como ver aquilo ali. E às vezes também a alimentação era feita no tipo um terraço em cima, inclusive na lei de Moisés tem lá, que quando você fizer uma casa, para colocar um parapeito no terraço. É, Porque isso aí. se cair alguém de lá, a culpa não ser sua de que construiu. Porque o povo convivia bastante ali. Então, eles estavam vendo. E eles se recusavam a entrar. No paralelo aqui com o filho mais velho, ele também se recusa a entrar. Por quê? Porque eles, da mesma forma que os fariseus, eles se auto-justificavam, o filho aqui também ele se auto-justifica. Quando o pai ele se indigna, não quer entrar, o pai sai, como Cristo foi fora para falar com eles, com os fariseus, e, e ele responde ao pai: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegar com os meus amigos. Tá. Ele demonstrou amor pelo pai. Também não. Ele servia o pai pelo quê? Se diz escravo. Por É, obrigação. ele servia por obrigação, esperando Recompensa. recompensa, que os atos dele, e a salvação nós sabemos que não é por obras, mas que a obra dele ia trazer o reconhecimento do pai, o merecimento. Então, ele também não servia o pai por amor. Ele também servia o pai pelo que o pai podia dar. Da mesma forma que o pródigo volta, o pródigo mais novo, que a palavra pródigo aí vem de prodígio, que o mais novo, ele volta pelo que o pai podia oferecer, e esse aqui também,
continuou servindo pelo que o pai podia dar. Na verdade, estavam os dois perdidos, né? Exatamente. Na verdade, é um pai, a parábola aqui é do pai amoroso que tinha dois filhos perdidos. Só que um perdido que foi pro mundão e outro perdido que ficou dentro da igreja, vamos dizer assim. Mas, na verdade, se esse perdido nunca tivesse ido pro bundão, nunca se tinha descoberto que o outro era perdido também, né? Com certeza. E eu ouvi uma frase hoje que diz assim, o pastor que estava ministrando, ele falou, olha, Deus, ele falou, não está na Bíblia isso, irmão, mas Deus parece que se ofende mais com a hipocrisia do religioso do que com a sinceridade do pecador. Parece não, eu acho que é E verdade. aí isso remete, ele remeteu isso para a parábola justamente do fariseu e do publicano. Senhor, te dou graças porque eu não sou que nem esse miserável aqui, pecador, nó cego se fosse hoje, mas tu me fizeste, ó, Senhor, eu sou uma pessoa, eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, eu não sou que nem aquele nó cego ali. E o nó cego lá, não conseguia nem erguer a cabeça, batia no peito, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Sou falho, sou pecador, tenha misericórdia. E no final das contas, quem é justificado? Que pecador. O pecador. Então, Deus, ele, vou usar a palavra ofende, irmão, incomoda. Deus se incomoda muito mais com a hipocrisia da religiosidade do que com a sinceridade do pecador. Porque o religioso também, que nem aqui, né? Ele tem argumento, né? Sim, ele se É, auto-justifica. eu sempre estive aqui, eu sempre fiz, quer dizer, sempre estou aqui, quer dizer, dá a impressão que Deus é injusto, né? Sim. Só que quando. E isso também é uma insatisfação. Também. Sim. Ele está insatisfeito com o proceder do pai. Viu? Mas o senhor vai matar o novilho gordo para ele lá, para mim não é um cabrito. Mas volta de novo o texto. Vamos voltar no versículo 12. O mais novo deles disse: Pai, dá-me a parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Se repartiu os bens entre eles, de quem que era esse cabrito? Dele. Dele. Por isso que o pai olha para ele e diz o seguinte: "Ô, filho, seu Que eu filho, tenho. tudo que eu tenho." O pai respondeu: Meu filho, no 31, tu sempre estás comigo. Quer dizer, você está sempre aqui. Tudo que eu tenho é teu. Por quê? Porque eu, aqui falando de forma, uma linguagem mais de economia, o pai já tinha repartido todos os bens e esse aqui já tinha recebido o dobro do que Filho mais novo. o novo tinha, mais novo tinha recebido. Então, esse cabrito que ele está requisitando que o pai nunca deu, Já era dele. na verdade o cabrito era dele. Ele não sabia, ele não reconhecia que ele já tinha todas as coisas, que ele já tinha recebido o dobro do que o outro tinha recebido. Ele não reconhecia isso. Por quê? Da mesma forma que os fariseus olhavam para dentro lá e criticavam Jesus, viu, teu mestre está comendo com pecadores, aqui ele está fazendo isso também. Ah, mas o pai, o senhor está lá? Esse teu filho? Quer dizer, não é meu irmão? É esse teu filho que voltou, esse que gastou tudo com meretrizes, que o senhor nunca me deu nada. Como dizer, como o pai ia te falar para ele, filho, mas já é tudo teu. Você sempre esteve comigo, sempre, mas é tudo teu. Eu já te dei. E num ponto, irmãos, vamos lá. O que que você precisa para ser salvo? Que Deus ainda não te deu. É interessante entender isso. O que nós precisamos para ser salvos que Deus ainda não nos deu? Já nos deu tudo. Exatamente. Só que aqui, o que que a gente vê? Dois filhos completamente perdidos. E Cristo exemplifica. Então, a ovelha são pecadores, publicanos e o demais, as Maria Madalenas da vida que se juntavam, como diziam, não dizendo, ela não era prostituta, tá? Só historicamente está errada essa situação. Isso aí foi um papa que colocou essa situação.
Tá, ela tinha 7 demônios, tudo bem, mas agora de prostituição não. O que eu quis dizer foi ó, as pessoas possessas que estão se aproximando, várias situações, assim, vários tipos de pessoa. Tá? Então, pecadores ali engloba ovelhas que Cristo vem e ele se humilha e ele traz, e ele mostra a festa no céu, a regozijo. Só que o religioso ele não quer entrar, mesmo tendo direito a tudo, estando tudo ali nas mãos dele, ele não quer entrar. Por quê? Porque ele se auto-justifica, eu não vou me misturar, eu não vou fazer. Pai, eu estou contigo faz tanto tempo, nunca transgredi uma ordem sua. Se acha ainda. Então, depois ele se auto-justifica. Tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha só, Maravilha, hein? isso é exemplo, Isso é da hora. sabe? E, irmãos, mais uma coisa, não se auto-justifique. Pelo contrário, faz igual o publicano no templo, bate no peito. Senhor, sou miserável, sou pecador, e deixe que o Cristo justifique você, que o Cristo me justifique. O fato é que o pai lhe responde, filho, tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era necessário comemorarmos e nos alegrarmos, porque esse teu irmão, e aí o pai coloca ele no lugar dele, esse teu irmão estava morto, estava no mundo, estava em pecado, morto em delitos e pecados, reviveu, estava perdido e foi encontrado. E repara o seguinte, que a parábola não termina. A gente nunca vai saber Se ele entrou na festa ou não. se ele entrou na festa ou não. Mas, por indução, a gente entende que não. Porque os fariseus não entraram aonde estavam os pecadores e os publicanos. E Cristo aqui estabelece, então, coloca isso, irmão, para resumir essa situação. As ovelhas simbolizam os pecadores e publicanos, que estavam lá, que o pastor vai de atrás, ele coloca nas costas e ele traz de volta e por isso festa. A dracma simboliza os religiosos sem sentimentos, sem a mínima noção, mas perdidos dentro de casa, dentro do templo, dentro da igreja, mas que não se importam com os outros, não têm sentimento. Apenas a sua religiosidade, a sua autojustificação é que tem sentido para eles. Essa é a dracma. E também é o filho mais velho. O filho mais novo também, a ovelha e o filho mais novo simbolizando esses pecadores e publicanos que são citados no texto. A dracma e o filho mais velho simbolizando o, esses religiosos, a religiosidade. A insatisfação de ambos levou um para o mundo, o outro para contestar o pai. A, os dois estavam um indo para o mundo, depois voltando por interesse, pelo que o pai podia oferecer a ele. E o outro esperando a recompensa das suas ações. Um tentando servir fielmente à lei, nunca transgredir. Estou contigo atento. O outro voltando e sendo recebido com festa, mas o motivo da volta não foi o amor, foi o interesse. Um pai amoroso com 2 filhos perdidos, um no mundo, outro dentro de casa. Um na igreja, o outro nas esquinas da vida. O que eu quero conclamar você, irmãos, para a gente ir para os finalmente? Faça uma avaliação de você. Veja a motivação que está te levando para a igreja. A motivação que está te levando a servir a Deus. Você vai na igreja para entregar um culto a Deus, para louvar a Deus, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor pelo que Ele é, ou por aquilo que Ele pode oferecer para você. A Deus e tem motivos que são justos. Cura. Eu vou buscar cura, eu vou buscar uma porta de emprego, eu vou buscar uma provisão.
eu vou buscar alguma coisa desse tipo, porque eu estou carente. Deus vai atender? Vai. Mas é necessário que primeiro busquemos o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. E aí, quando nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, nós teremos sim condições de chegar, Senhor, olha, eu estou com uma necessidade assim, assim, assim. Se for da tua vontade, prover. E uma outra situação, irmãos, nós que estamos dentro da igreja também, nós temos que ver que tipo de atitude estamos tendo com os nossos irmãos. E entender que, no caso aqui do filho mais velho, ele se esqueceu do segundo maior mandamento, que o primeiro é ama o Senhor teu Deus com tudo, toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o segundo semelhante a esse é Ao teu próximo como a o ti mesmo. teu próximo como a ti mesmo. Sabe? Ele não demonstrou, e esse era um irmão de sangue, um irmão carnal, ele não demonstrou nenhum amor, nenhuma paixão, sabe? Digamos que em vez do pai fosse o irmão mais velho que estivesse esperando no portão lá o menino chegar. O chicote na mão. Com certeza, com certeza. E com certeza ia mandar ele para junto dos escravos, dos empregados também, De fazer falar: você não exatamente tem isso. mais lugar aqui, você não tem mais lugar aqui. Seu lugar agora é. E o que tem hora que tem uns irmãos assim na igreja, né? Tem. Que quando o perdido chega, ele põe pra fora, né? Ele não deixa o pai chegar e abraçar, ele põe pra fora. Uhum. Eu fiz parte de uma igreja cujo nome não citarei, por motivos de ética, aqui em Piracicaba, mas é o seguinte, uma igreja, ela foi, lá na década de 80 construíram o templo. E nessa época que eu estava lá, eu fui aceito na igreja, irmãos, mas eu fui aceito assim, porque um dos, como que se diz, patriarcas da igreja, porque foi um dos que ajudaram a construir lá na década de 80, entendeu? Que me levou até a igreja e me apresentou. Então eu fui aceito naquele meio, mas aceito assim. Eu fui aceito pelo cargo ministerial que eu tinha, mas nunca me envolvi com. Tinha festividade, tinha evento, tinha isso, tinha aquilo, nunca me envolveram com nada disso. É, parte de administração da igreja, nada, nada, nada. A única coisa que me davam é quando alguma igreja saía dos eixos, alguém aprontava alguma coisa, algum pastor levava os membros embora, aí eles me mandavam para lá, tá? Mas fora isso, sabe, assim, eu fiquei praticamente 15 anos naquela instituição. E o pessoal, alguém perguntava: olha, mas quem é a diretoria da igreja? Não sei. Ah, mas quem que é o secretário da igreja? Secretário e o tesoureiro eu sabia. Mas e o fulano? Mas assim, não sei, faço ideia. Por quê? Porque nem convidava para reunião, não convidavam, sabe? E quando chegava uma pessoa de fora, vamos dizer assim, uma pessoa que veio, que viu a igreja, que se sentiu atraída pela palavra e tudo mais, que entrava na igreja, não ficava mais do que 3 ou 4 cultos. Porque esses patriarcas, eles formavam o clubinho deles, tá? E essa pessoa ficava isolada. Alguém passava e cumprimentava de maneira fria quando chegava. Boa noite, paz, Senhor. Sentava, ninguém se aproximava. E na hora de ir embora, boa noite, tudo de bom, paz, Senhor. Não falava nem ir lá e falar, viu? Volta aí, olha, a igreja é assim, funciona assado, temos culto de tal data, temos isso, temos aquilo na programação, se encaixar. Não, só boa noite, paz do Senhor e tchau. A pessoa voltava num outro culto, tinha essa mesma recepção, no terceiro, no quarto não vinha mais. Por quê? Porque não havia amor. Sabe? Simplesmente é aquilo que o pastor falou. Esse tipo de pessoa, de religioso e de insatisfeito também, É, parece está insatisfeito com a presença de outra pessoa. Como o filho mais velho aqui está insatisfeito com a presença do outro. E se pudesse excluir. Eu cortei a pastora, perdão. imagina, era isso mesmo. Sabe? Então, irmãos, vamos avaliar o nosso comportamento, tá? E saber que Deus, ele recebe
tanto pecador, o publicano, como ele recebe o fariseu e ele recebe o escriba. Porém, é necessário que os motivos sejam corretos. Uhum. É uma frase que eu brinquei com o pessoal de quinta-feira. É fazer o que o filho mais velho faz. Ele faz as coisas certas pelos motivos errados. Talvez você esteja dentro da igreja e você está fazendo as coisas certas. Você é dizimista, você é ofertante, você participa de orações, você participa de estudos, você está fazendo as coisas certas. Amém. Continua assim. Porém, a motivação do coração é uma motivação errada. Por que que nós vamos à igreja? Por que que nós nos envolvemos com ela? Por amor, para poder servir a Deus. E uma coisa que eu peguei no pé do pessoal ontem também, na nossa conversa, foi o seguinte: nós todos somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio do crente é um sacerdócio universal. A pastora e eu, nós temos, e os irmãos todos, quando nós falamos, nós oramos intercedendo por alguém, levamos as situações diante de Deus, nós estamos agindo como sacerdotes. Não levítico, da ordem levítica, da ordem araúrica, mas como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio muito maior. Nós, e temos o nosso sumo sacerdote Cristo. Nós levamos a Deus, é o papel sacerdotal. Quando nós lemos a palavra, como foi feito aqui, e nós trazemos a palavra de Deus, é o ministério profético, também dentro da ordem de Melquisedeque. Porque Cristo deu para a igreja profetas, profetas que vão trazer a palavra de Deus. Esse era o papel do profeta, trazer a palavra de Deus para o povo. E todos nós temos esse ministério. Olha a responsabilidade que nós temos para com o nosso irmão de falar dele, das situações que ele possa estar vivendo para Deus e trazer a palavra de Deus para ele. E isso é para todos, não é só para pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros, não. Isso é para todo crente. Por isso, a grande comissão de Cristo é universal. E aí, para terminar, fechando, entenda o seguinte, meu querido: pastores não geram ovelhas. A gente vai atrás, a gente Sim. ensina o caminho, a gente mostra, leva para onde tem alimento, para onde tem refrigério, água fresca, para onde tem sombra, a gente leva e traz no aprisco, a gente cura ferida, a gente arranca carrapicho, a gente faz tudo isso, mas gerar ovelha, quem gera é a ovelha. E como que é isso? Através do teu testemunho, através da tua vida, através da atitude que você tem com o teu próximo. Amém? Glórias a Deus. Muito obrigado. Eu encerro a minha parte aqui, pastor. Amém, glória a Deus, né? Espero que os irmãos tenham compreendido e lembrando que nós estamos sempre à disposição, se tiverem alguma dúvida, né, quiserem fazer algum comentário, Com certeza. a gente está sempre à disposição. E também, se você tiver algum assunto que você queira ouvir uma explanação sobre ele também, né, pastor? Você Com pode certeza. sugerir aí para a gente estar colocando aí, ver a possibilidade da gente estar trazendo esse estudo, tá bom? Então, o nosso interesse aqui é que a gente aprenda junto, né? Sim, com Né? certeza. Todos nós aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos terminar, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Deus Senhor, poderoso, Deus forte. agradecemos ao Senhor, meu Te Pai, pela louvamos, te oportunidade bendizemos, que ó Pai, pela tivemos tua de bondade, poder Pai de Deus, Pai compartilhar a Tua Santo, Pai palavra, Pai. E que maravilhoso. nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Em nome Santo de possa Jesus, eu te continuar a falar bendizo, no ó coração Deus, de Tu és cada um dos santo, Teus filhos, Pai. te Todos aqueles louvo, Teus filhos que bendigo, estão te glorifico, distantes, meu Pai. Pai, que um dia estiveram na Tua casa, mas por algum motivo estão longe, Pai. Que o Sim, Senhor venha alcançar, meu Deus, a cada um deles, meu Pai amado. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar nos corações para que haja uma volta, um retorno, meu Pai, para o Senhor, meu Deus eterno. Pai, guarda cada um, meu Deus eterno. Ô Senhor, e nos faz ser filhos, meu Pai, que sejamos verdadeiramente como o Senhor deseja, como o Senhor quer na tua casa, Pai. Que sejamos, meu Deus, amorosos, meu Pai amado, que venhamos a fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, o teu querer, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, a cada abençoa, família, a Jesus. cada servo do Senhor nesta Sim, Deus noite, Pai. poderoso. Que o Senhor venha Alcança com o trazer teu a tua poder, Pai. paz, a tua cura, Traz a a tua
alimentação, aquilo que eles necessitam neste momento, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Jesus Cristo. Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, pastor. E antes de Até lá. encerrar, seguinte, querido, essa palavra falou com você, curta, comenta, compartilha, tá? Ajuda a gente aí com o algoritmo, tá? Que você curtindo, comentando, compartilhando, isso dá relevância para o vídeo, ele pode ser recomendado para outras pessoas também. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, é, vai lá na igreja com a gente, ia falar visita, tem gente que fala, ah, não é visitar, que visitar você visita pessoas ou enfermos. Querido, vai lá, faz uma visitinha pra gente, tá? Amém. Quebra essas coisas. Rua Antônio Paulino 16, Água Branca. É quase no Oriente lá, mas ainda é Água Branca, tá? Um É, quarteirão antes. um quarteirão antes, tá? Rua Antônio Paulino 16, é, quartas-feiras às 20 horas, domingos às 19h30. Temos a escola bíblica dominical no primeiro, terceiro e quarto domingos do mês, tá? No segundo não, por causa da ceia do Senhor, a gente faz um processo de oração antes, né, à noite. E temos estudos às quintas-feiras, temos vídeos às sextas-feiras, temos oração às segundas-feiras, tá? Temos o ponto de pregação agora às terças-feiras. Então, se informe, vem com a gente, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos crescer, vamos aprender uns com os outros. Amém? Glórias a Deus. De minha parte, agradeço aos irmãos e até o próximo vídeo, em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe a todos.